longo dos séculos, inúmeras formas de governo moldaram o destino dos povos. Algumas foram justas e humanas, sustentadas por leis e pela razão. Outras, porém, alimentaram-se do medo, da tirania religiosa e da força das armas. Mas poucas histórias se destacam tanto quanto aquela que há mais de um século ocorreu numa pequena ilha perdida ao largo da costa do Chile. Durante a sua viagem histórica a bordo do HMS Beagle, Charles Darwin permaneceu mais de um mês numa pequena ilha ao largo do Chile, conhecida por Chiloé. Não era o seu destino final, mas bastou-lhe esse terreno para trabalhar, recolher informações e coligir espécimes. Entre eles, uma pequena raposa ameaçada, hoje conhecida como o Zorro de Darwin. Observou também os efeitos de um terremoto e anotou um prodígio atmosférico, um arco-íris, que diante dos seus olhos passou do semicírculo habitual a um círculo completo. Mas foram as pessoas que mais o impressionaram. Escreveu mais tarde: são um conjunto de homens humildes, pacatos e industriosos. Embora com fartura de comer, o povo é muito pobre e as classes mais baixas não conseguem juntar dinheiro suficiente para comprar sequer os mais pequenos luxos. Anotou ainda ter visto um par de cisnes de pescoço negro. Felizmente, Darwin não partilhava a mesma visão das aves que os locais. Visão essa que ainda hoje subsiste. Um historiador local recorda que, em menino, uma garça corcunda voou baixo sobre os barcos de pesca da família. Quando o contou ao pai, o homem agarrou na caçadeira e ficou à espera que a ave voltasse. E porquê? Porque desde que há memória, o povo de Chiloé acredita que algumas aves são mais do que parecem. Certas aves seriam bruxos ou brujos, e vê-las era mau agouro, pronúncio de que alguém próximo morreria em breve. Todos nós vivemos sob alguma autoridade: o Estado, a religião, a família, por vezes as três. Mas há outro poder, tão antigo como o tempo, que lá governou durante séculos. Por vezes, as pessoas em Chiloé são governadas pelo medo. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Os antigos incas chamavam-lhe o lugar das gaivotas. Evitavam-no, acreditando que ali se erguia a fronteira entre o seu império de prosperidade e a terra fria das trevas. Chiloé não é uma ilha vasta, menos de 160 km de norte a sul, mas é a maior do arquipélago que dorme no Pacífico Sul, junto à costa do Chile. Visitar Chiloé é como viajar no tempo. Colinas cobertas de verde, montanhas azuladas ao longe e as águas sombrias a salpicar as margens, onde casas coloridas se erguem sobre estacas para escapar à lama e às rochas. Darwin chamou-lhe Bela. Em 1835, escreveu sobre o contraste das árvores perenes e da vegetação tropical, das colinas ondulantes e das florestas cerradas, e concluiu que toda aquela abundância de verde se devia à chuva constante. Céus cinzentos e solo úmido, assim era a vida em Chiloé então, e assim continua a ser agora. Poucos ouviram falar da ilha, mas as suas igrejas de madeira são únicas, construções tão peculiares que hoje figuram entre os patrimónios mundiais da Unesco. Foram erguidas pelos jesuítas, que chegaram no fim do século XVII e com elas trouxe-se a cruz, o latim e o sino. Mas não se deixe enganar pelas torres europeias e pelos altares dourados. A alma de Chiloé era outra. A cultura que os missionários encontraram
não se parecia nada com o que conhecessem. A Chiloé antiga era uma tapeçaria de mitos e lendas, tecida com as marés, o nevoeiro e o sal. E porque a vida dependia do mar, tal como ainda depende, as histórias da ilha cheiravam muito a algas e tempestades. Uma das mais antigas fala do navio fantasma Kaleush, um ser vivo, consciente, que patrulha as águas ao largo da costa, subindo e descendo das profundezas conforme o vento e o fado. O Kaleush sente quando alguém se afoga e então surgem 3 entidades, 2 irmãs e um irmão, que recolhem a alma e a levam a bordo. Lá, o morto desperta para uma nova existência. Metade banquete eterno, metade trabalho de contrabandista. Dizem que transportam mercadorias ilícitas para os mercadores da ilha e que o riso dos marinheiros mortos ecoa nas ondas. Ainda nos dias que correm, há quem jure ver o Kaleush a deslizar pelo nevoeiro, metade barco e metade sombra. Mas o mar não guarda todos os fantasmas. As florestas escondem o trauco, um pequeno troll das árvores ocas, protetor dos bosques, mas também bode expiatório das raparigas grávidas. Dizem que é irresistível às virgens e que muitas voltam do mato com o ventre cultivado e o nome do trauco na boca como desculpa piedosa. Outra é Lapincoia, a mulher do mar, de cabelos cobertos de algas molhadas. Surge junto dos pescadores e é bela como o perigo. Se voltar para o mar, as redes enchem-se de peixe. Se encarar o homem, as redes ficam vazias. Contudo, se ela surgir diante de si, tão próxima que o hálito do mar lhe roce a pele, há apenas um conselho a seguir. Feche os olhos e fuja, antes que o seduza e arraste para o fundo. E há o basilisco, serpente descomunal, com a cabeça de galo, nascida de um ovo maldito. Diz que se esconde sobre as casas durante a noite e que suga o ar dos que dormem, deixando-os mortos ao amanhecer, asfixiados, sem ferida. Mas nenhuma destas lendas, por mais antiga ou feroz, iguala a aura de terror que envolve os Brujos de Chiloé, os feiticeiros da ilha. Durante séculos governaram pelo medo, moldaram costumes, controlaram o comércio e foram acusados de tragédias, doenças e mortes. E o mais inquietante de tudo, ao contrário das outras criaturas do folclore, os Brujos eram reais. Não apenas mito ou superstição, mas homens de carne e osso que em 1880 se viram perante um tribunal chileno acusados de bruxaria, assassinato e conspiração. De um dia para o outro, o que antes vivia em murmúrios e sombras, esse bicho-papão das lendas locais, agora ganhou rosto e voz. E o que a investigação revelou ao ser trazido à luz do dia, gelou o sangue do país. Mas para entender o seu poder é preciso recuar no tempo até a origem desse mal. De onde vieram os Brujos? A resposta perde-se entre cruz e tambor, fumaça e prece. O mais provável é que tenham nascido do choque entre 2 mundos, o dos povos indígenas com os seus xamãs ancestrais e o dos conquistadores espanhóis com o seu catolicismo austero e aterrorizado pelo inferno. Do lado nativo havia os Machi, curandeiros, adivinhos e intérpretes de sonhos. Eram os oráculos da comunidade, guardiões do equilíbrio entre o invisível e o oculto. Mas havia também os Calco, os feiticeiros negros, praticantes de magia maligna. Diz que os Calco eram Machi corrompidos, desviados do serviço ao povo para buscarem poder e proveito próprio. Imagina assim, se quiser, os Machi como sacerdotes da luz e os Calco como sombras que caminham à margem. E quando os espanhóis chegaram em 1567, com as suas histórias de bruxas europeias queimadas em praças, o mito fundiu-se. A feiticeira feminina da Europa
tornou-se em Chiloé o feiticeiro masculino, o bruxo. Este processo de mistura involuntária entre fé católica e crenças antigas deu origem a algo novo e terrível, um culto que unia oração e feitiço, evangelho e maldição. Conta-se que no século XVII, um espanhol chamado José de Moraleda visitou os Machi e, vaidoso, desafiou-os para um duelo de magia. Perdeu e, humilhado, ofereceu-lhes um livro de feitiços, dizendo que nele estavam os segredos do mundo inteiro. Com esse livro, dizem, nasceu a Irmandade dos Bruxos de Chiloé, também conhecida como La Recta Província, a Província Justa. Durante 200 anos, a Recta Província reinou nas sombras, tecendo uma teia de influência sobre camponeses, pescadores e autoridades. A iniciação era longa e terrível. Primeiro, o iniciado tinha de apagar o batismo cristão, banhando-se durante 15 noites seguidas num rio sagrado. Depois, alguns eram instruídos a matar um parente, prova de fidelidade ao mal. E por fim, nus, corriam pela ilha, invocando o nome do diabo até que a sua voz se confundisse com o vento. Os bruxos controlavam o povo com ameaças e extorsão. Exigiam colheitas, animais, dinheiro. E quem recusava via-se logo amaldiçoado. Criaram um governo subterrâneo, um poder paralelo, onde as leis eram ditadas pelo medo. E foi precisamente esse jogo de chantagem e feitiço, esse império silencioso de terror, que os levaria, um século depois, à queda. Em 1880, mais de 100 homens foram presos. Alguns eram apenas machos solitários em busca de pertença, mas outros confessaram crimes que pareciam arrancados de um pesadelo. E foi então que os segredos mais escuros da Recta Província vieram à tona. Criaturas deformadas, rituais inumanos e cavernas escondidas onde o mal parecia ter corpo próprio. O ano era 1880 e sobre a ilha de Chiloé caiu um silêncio espesso, o tipo de silêncio que antecede a tempestade. O rumor de que os bruxos haviam sido finalmente capturados espalhou-se como fogo em mato seco. As autoridades, que durante séculos haviam temido até pronunciar o nome da Recta Província, decidiram enfim arrancar o mal pela raiz. Mais de 100 suspeitos foram detidos, camponeses, curandeiros, pescadores, homens simples com um olhar gasto pela maresia, mas entre eles havia também aqueles que o povo jurava ver nas encruzilhadas, falando com as sombras. O julgamento, realizado na pequena cidade de Ancud, viria a revelar coisas que nem o mais supersticioso dos habitantes ousara imaginar. Alguns dos acusados negaram tudo, outros confessaram com um terror febril, como se as próprias palavras fossem maldição. Os testemunhos trouxeram à superfície um mundo subterrâneo de magia negra, pactos demoníacos e criaturas deformadas. Um dos prisioneiros, um homem de idade avançada chamado Mateo, revelou com voz trêmula que fora encarregado décadas antes de alimentar as criaturas que viviam na caverna dos bruxos. Afirmou que a entrada estava oculta sob a relva e o solo úmido, numa falésia junto ao mar, e que se abria com uma chave de ferro guardada por poucos. Lá dentro, disse, havia objetos de poder, o livro de feitiços de Moraleda, uma taça que mostrava o futuro e o mais terrível de tudo, duas entidades vivas. A primeira era o Chivato, um ser de forma caprina que caminhava em 4 patas e soltava um som entre o mugido e o lamento humano. Mas era a segunda criatura que fazia os homens empalidecer. O Imbunche. Mateo descreveu como um homem de barba grisalha e corpo torcido, uma aberração intencionalmente moldada. Segundo ele, os bruxos roubavam bebés do sexo masculino com 6 meses de idade
e entregavam-nos ao chamado Deformador, um membro da seita encarregado de os retorcer e mutilar até que perdessem toda a semelhança com um ser humano. O processo, diziam, durava meses. O crânio da criança era torcido diariamente até à sua face olhar para trás. Os membros e dedos eram deslocados, o corpo dobrado e suturado. O braço direito era virado ao contrário e cozido ao ombro, num ferimento que jamais cicatrizava. A boca e as orelhas eram deformadas e o olhar, quando restava algum, tornava-se oco, sem luz de alma. Essas criaturas eram deixadas na caverna como guardas e servos alimentados com restos e encarregados de proteger os segredos da Irmandade. Quando um embunche morria, outro era criado, e assim, geração após geração, o horror perpetuava-se nas entranhas da ilha. O tribunal considerou tais relatos demasiado grotescos para serem verdadeiros, meras lendas de aldeia. Mas os habitantes de Chiloé sabiam a verdade. Sabiam o que era sentir os olhos do medo a espreitarem da floresta. Sabiam que havia noites em que os cães não ladravam e o vento trazia gemidos debaixo da terra. Os juízes libertaram quase todos os acusados, alegando falta de provas. Mas o povo nunca esqueceu o que fora dito naquele tribunal. A recta província perdera o seu domínio público, mas o medo, o seu verdadeiro trono, permaneceu. E nas semanas seguintes, muitos juraram ter visto as luzes a bruxulear nas falésias e ouvido ao longe um som de choro abafado vindo da terra. Porque em Chiloé, muitos dizem que o mal raramente morre, apenas muda de forma. Durante algum tempo, acreditou-se que o julgamento de 1880 havia encerrado o capítulo mais negro da história de Chiloé. Os juízes regressaram às suas casas, os padres rezaram missas de purificação e as autoridades declararam a ilha livre de superstição, mas o povo sabia que esse medo se ia disfarçar. Os anos passaram e o mundo mudou, mas ainda assim, nas noites úmidas e nevoadas, o nome dos Brujos continuava a ser sussurrado com o mesmo receio de outrora. A recta província tornara-se lenda, mas as suas raízes e talvez os seus herdeiros nunca foram arrancados por completo. Em 2006, mais de um século depois, a sombra pareceu erguer-se de novo. Um tribunal local emitiu uma ordem de restrição contra Manuel Cárdenas e o seu cunhado, acusados de agredir um agricultor idoso chamado José Marques. Quando o juiz perguntou a razão do ataque, Cárdenas respondeu com uma simplicidade gélida: "Foi por causa da dor do meu pai." Explicou que o seu parente sofria de dores inexplicáveis desde 1992, logo após um encontro com esse agricultor. Nada o curava e a aflição durava há mais de uma década. Desesperados, os filhos procuraram um xamã local, que lhes revelou a causa. O agricultor lançara-lhe uma maldição, uma obra de magia negra orquestrada. A notícia espalhou-se e nas tavernas e cais de pesca murmurava-se o mesmo. Os Brujos não haviam morrido. E isso levantava a séria questão. Será que o julgamento de 1880 destruiu de facto a seita? Ou apenas a empurrou para debaixo da terra, onde ainda hoje respira, alimentando-se do medo dos vivos? Nem o livro de Moraleda, nem a taça de adivinhação, nem a caverna do embunche foram efetivamente encontrados. E noite após noite, as falésias continuavam a erguer-se sobre o Pacífico, cobertas de nevoeiro, como se escondessem na verdade um segredo bem antigo. E quando o vento sopra do mar e as gaivotas calam-se, há quem diga ouvir vozes que não pertencem a ninguém. Gemidos, súplicas, risos breves e doentes. Os Brujos de Chiloé podem ter perdido o nome, mas o medo que criaram sobrevive, moldado agora em histórias contadas junto ao lume,
em orações murmuradas às pressas e em olhares desviados sempre que uma ave solitária cruza o céu. Esse medo, na verdade, parece que apenas mudou de dono. Na Escócia do século XVI, o frio era uma presença constante, não apenas o que vinha das colinas e do Mar do Norte, mas também o que se entranhava nas almas dos homens. Foi nesse cenário cinzento e supersticioso que surgiu o nome de Richard Graham, um suposto bruxo cujo destino se gravaria nos registros dos julgamentos de feitiçaria escoceses. Pouco se sabe do seu passado. Como tantos da sua era, Richard apareceu nos registros já adulto, como se tivesse brotado das próprias brumas de Edimburgo por volta de 1587. Era um católico excomungado, errante e ambicioso que procurava um senhor a quem servir. Encontrou-o em Francis Stuart, o quinto conde de Bothwell, um homem de poder, prestígio e, dizem, uma curiosidade malsã pelo oculto. O que selou a aliança entre ambos foi o rumor de que Richard possuía dons de feitiçaria. Nos anos que se seguiram, o homem do norte subiu nas fileiras da nobreza, tornando-se um conselheiro e hóspede de famílias influentes. Alguns procuravam-no por curiosidade, outros por desespero. Todos, porém, o temiam um pouco. Entre os muitos nomes que o seu comércio sombrio tocou, surge o de Barbara Napier, uma mulher que confessou ter-lhe pedido que encantasse um anel e mais tarde curasse o filho enfermo. Mas o bruxo ia muito além das amas e das casas humildes. Era convidado a caçar e jantar com a elite escocesa. Dizem que chegou a mostrar instrumentos mágicos ao próprio Bothwell e a outros nobres, artefactos de cobre e vidro que, à luz das velas, pareciam respirar fumo e murmurar segredos. Foi essa fama que o perderia. Em 1590, a Escócia mergulhou nas provações das bruxas de North Berwick, um surto de histeria que arrasou dezenas para o cadafalso. Sob tortura e pânico, os acusados pronunciavam nomes, e entre eles repetia-se o mesmo: Richard Graham. As denúncias vinham de todos os lados. Agnes Sampson, tida por feiticeira, mencionou-o nas suas confissões. Isabel Watson jurou tê-lo visto conversar com o povo das fadas, seres antigos e traiçoeiros que vagueiam entre os mundos. E a própria Barbara Napier, apavorada, deu o nome de Richard para salvar a própria pele. O rei Jaime VI da Escócia, homem devoto e obsessivamente obcecado com a bruxaria, tomou nota. O caso foi aberto. E quando Richard tentou refugiar-se entre os seus amigos nobres, nenhum ousou defendê-lo. Em tempos de caça às bruxas, amizade era sinônimo de sentença certa. O que selou seu destino foi uma poção falhada. Bothwell, em desgraça perante o rei, contratara Graham para preparar um elixir de favor real, uma substância que, segundo o bruxo, tornaria o rosto de Jaime benigno e o coração indulgente. Mas o feitiço não resultou. E quando alguém, talvez um criado ou um cortesão, levou o rumor até aos ouvidos do monarca, a ira do rei foi fulminante. Em fevereiro de 1592, Richard Graham foi arrastado até o mercado de Edimburgo, amarrado à estaca e executado em público. Antes de morrer, acusou o próprio Bothwell de conspirar contra o rei. Verdade ou mentira, a palavra de um condenado bastou para lançar o conde na ruína e enviá-lo para o exílio em Itália.
Dizem que Graham morreu sem gritar, olhando para o céu enevoado com uma expressão de triunfo ou loucura. Mas o seu nome ficou gravado nas crônicas. Um dos raros bruxos entre tantas bruxas e provavelmente talvez o único a ter assustado verdadeiramente um rei. Pois consta que meses antes da sua execução, o advogado Sir Lewis Bellenden, cético e poderoso, o desafiara a provar os seus dons. Richard aceitou. Na noite marcada, reuniu um pequeno grupo no seu solar em Canongate e, sob o olhar atento dos presentes, invocou algo. Ninguém sabe o que viu Bellenden nessa noite. Mas, segundo o testemunho da criadagem, o homem adoeceu de pavor. Durante dias, murmurou orações incoerentes, recusou-se a dormir e definhou até morrer. E assim terminou o caso de Richard Graham, o bruxo de Edimburgo. Um homem que, dizem, trouxe o inferno à superfície e o fez olhar diretamente nos olhos de quem não acreditava nele. De Chiloé a Edimburgo, de selvas chuvosas a colinas varridas pelo vento, o nome e o idioma muda, mas o poder é sempre o mesmo, o medo. Foi o medo que deu aos bruxos o domínio sobre a ilha chilena. Foi o medo que fez os pescadores ajoelharem-se perante as ondas, que fez os camponeses oferecerem ovelhas e moedas a homens que viviam debaixo da terra. E foi o medo, séculos e oceanos depois, que levou os juízes escoceses a ver o demónio em cada sombra. Há quem diga que a fé nos protege, mas às vezes a fé é apenas o rosto polido do terror. Darwin, no seu Beagle, via aves e arco-íris. Os habitantes de Chiloé, presságios de morte. O mesmo mundo com diferentes olhos. A ciência observava, a superstição tremia, e entre ambas o medo florescia. Na Escócia, o rei Jaime VI acreditava lutar contra as forças do mal, mas talvez tenha apenas lutado contra o que não compreendia. As fogueiras que mandou acender iluminaram aldeias inteiras, mas a sua luz servia apenas para projetar sombras ainda mais longas. O medo é antigo como o homem. Antes de existir religião, já havia grutas escuras e ruídos inexplicáveis. E mesmo agora, em séculos de razão e progresso, ainda há noites em que o vento murmura de modo estranho e o coração nos aperta sem sabermos porquê. Chamamos-lhe instinto, mas talvez seja apenas a memória do terror que nunca nos deixou. Os bruxos de Chiloé podem ter desaparecido, o bruxo de Edimburgo queimado até se tornar cinza, mas o que os animava, esse poder invisível que move multidões e dobra vontades, continua vivo. Muda de nome, de credo e de continente, mas mantém a mesma essência, a crença de que há sempre algo oculto nas trevas e que olhar por tempo demais pode atraí-lo para nós. O medo é o mais antigo dos governantes. Nem rei nem papa o superaram. Ele reina em silêncio, alimentando-se sempre da nossa dúvida, sussurrando que o desconhecido é perigoso e que o conhecido, às vezes, é bem pior. E ainda assim, enquanto o mundo gira, ainda se ouve o eco distante daqueles que o serviram. O som do mar a bater nas falésias de Chiloé, o estalar das fogueiras em Edimburgo, e entre ambos, um sussurro que nunca morre. O poder dos homens passa, mas o medo, esse, é eterno.